Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao nosso canal, Instagram e YouTube, Cintia Sena. Vamos para o nosso último capítulo do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Fizemos aqui como um desafio passar por esse livro, entender os conhecimentos e principalmente a sabedoria implicada neste livro, para que de alguma forma a gente pudesse adquirir essas informações e assim buscar colocar em prática ao menos uma dessas lições. Então hoje estamos chegando ao final. Quem não assistiu, convido a assistir. Vai ficar disponível no IGTV aqui e também lá no canal do YouTube tem também os vídeos que está sendo postado para que as pessoas que não acompanham no Instagram também possam acompanhar pelo YouTube. E já aproveitando, antes da gente falar desse último capítulo, eu quero dar continuidade nesse processo que a gente pode chamar aqui, né, de clube do livro, de leitura comentada, compartilhada, para que a gente possa continuar. Só estou pensando ainda no formato, como que a gente pode dar seguimento, se vai ser por capítulos, se vai ser por temas do próximo livro que a gente vai escolher também, perfeito? Neste último capítulo, eu diria que ele faz um resumo, né, de tudo sobre tudo que foi compartilhado no livro ao longo desse tempo. E o tema deste capítulo, ele fala sobre o alicerce de sucesso. E quando a gente fala sobre o alicerce, é importante a gente observar, e ele traz até aqui como exemplo, que para tudo que a gente vai fazer, para tudo que a gente busca, é de extrema importância ter alicerce, ter uma estrutura, ter uma base sólida, para que quando vem a tempestade, quando vem as crises, a gente consiga passar por ela forte, fortalecido e que ela não nos desestruture, nos derrube. Então é de extrema importância a gente ter e construir esses alicerces para que a gente tenha uma jornada melhor, mais eficaz. E para que esse alicerce ele chama de sabedoria, e não é em vão o nome e tema do livro também. Só que ele diferencia essa sabedoria do conhecimento. Ou seja, muitas vezes a gente pensa ou entende que só buscar o conhecimento, buscar a informação, já somos sábios. E nos enganamos muitas vezes, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, as informações chegam até nós de todas as formas, seja aqui Instagram, YouTube, sites, TV, jornais, rádios, WhatsApps. Então, todas as informações estão assim, ó, pipocando a todo instante. E nós precisamos ter a sabedoria para identificar cada uma dessas informações, apurar, ter um discernimento de cada uma delas e, de fato, entender quais delas vão ou não nos ajudar, até para que a gente possa evitar informações distorcidas, informações que, na verdade, não são verdades, porém, de tanto ser falada, de tanto ser compartilhada, acaba se tornando verdade. Então, nós precisamos ter essa sabedoria para ter o discernimento, para ter esse processo. Fala, mas o que isso tem a ver com financeiro? Tem tudo a ver. Porque a partir do momento que eu me proponho a entender mais, a conhecer mais, eu fico com o meu campo aberto para não receber qualquer informação, mas receber
processar, discernir, entender e ver e tirar proveito daquilo que realmente faça sentido. Então ele traz também aqui como que é essa tal sabedoria, né? É usar o conhecimento. E o que é o conhecimento? Aquisição de informações. Então, essa live aqui, por exemplo, é uma forma de conhecimento. Leitura de um livro é uma forma de conhecimento. Assistir uma série é uma forma de conhecimento. Então, eu estou tendo, né, essa aquisição de informações. E aí eu preciso, então, com a sabedoria, usar esse conhecimento de que dispomos para aplicá-lo da melhor forma possível na vida. Ou seja, a sabedoria é a aplicação daqueles conhecimentos que nós recebemos, que nós buscamos, e assim a gente conseguir encaixar ele em qualquer situação da nossa vida. Então, é importante a gente observar para que a gente discerne sobre cada uma dessas informações e, inclusive, essa aplicação faz com que a gente entenda se ela é verdadeira ou não. Então, até comento muito nos vídeos que eu produzo no canal, pessoal, não fique só aqui no vídeo. Coloque em prática, teste, veja até se o que eu estou falando faz sentido na sua vida. Então, é importante que a gente coloque em prática, que a gente teste para ver se aquela informação, aquele conhecimento, de fato funciona. Vamos pensar aqui uma analogia. Que adianta eu saber como funciona a bicicleta, que tem que colocar o pé antes, o pé depois, mas se eu não for lá e testar, algumas vezes cair, até conseguir andar, praticar e às vezes fazer manobras radicais. Então é importante que a gente saia muitas vezes desse campo da teoria e vá para a prática, ok? E aí, como que eu faço para adquirir essa sabedoria? Então, aqui no livro ele traz alguns benefícios dessa sabedoria. Como que eu faço para ter esse alicerce, essa estrutura? Então, primeiro, a partir do momento que eu consigo fazer esse discernimento, eu consigo ter um banco, ó que legal, uma conta bancária recheada de conhecimento. Porque existe até aquela expressão, conhecimento nenhum, ninguém tira o nosso conhecimento. Porém, se eu só ter o conhecimento e não aplicar, eu perco. Então, é importante eu aplicar para que aquilo fique mais consolidado ainda. Eu consigo ter a compreensão do porquê das nossas atitudes. Com a sabedoria me faz essa possibilidade. Eu tenho uma fonte de vida, porque eu começo a compreender, eu começo a entender. Então, isso me traz mais tranquilidade. Eu consigo ter também, com essa sabedoria, estima das pessoas em posição de autoridade, valorização, honra e, consequentemente, riquezas. Além disso, com mais sabedoria, o livro traz aqui que a gente consegue ter mais proteção e segurança, porque a gente vai tomar decisões de maneiras mais cautelosas, vamos tomar decisões observando todos os cenários. Então, a gente não vai tomar decisão sem observar. A gente vai entender, será que essas informações são éticas ou não? Então, a gente começa a observar. E, consequentemente, também a gente pode adquirir uma vida mais longa. Quais são as consequências de não adquirir a sabedoria? Segundo Salomão, uma vida sem propósito, satisfação e felicidade. Começa a observar quando você parece que está sem rumo, sem sentido, e aí você começa a fazer as coisas por fazer. Começa a ganhar dinheiro por ganhar, a gastar por gastar,
e começa a perder esse sentido. Então, com a sabedoria, a gente consegue ter esse propósito, um objetivo, uma meta, um sonho, algo que nos mova, porque tem muitas pessoas que estão vivas fisicamente, porém espiritualmente já estão mortas. Então é importante que a gente não use aquela expressão, vamos tocando o barco. Não. Temos que aproveitar o tempo que nós temos aqui da melhor forma possível, de preferência, com propósito, com alegria, com valor. As consequências também está em que muitas vezes a gente toma alguma decisão que parece ser boa, parece ser interessante, mas no final nos mostra ser uma péssima decisão. Geralmente, quando eu não tenho essa sabedoria, eu minto para mim mesma. Olha que engraçado, né? Porque as pessoas entendem que tudo que ela faz é íntegro. Então ela não vai ter quando eu falo na auditoria, né? Um ceticismo, né? Fala, será? Confiar desconfiando? Então isso é importante, porque muitas vezes a gente toma decisões na emoção. E nós devemos tomar, quando é decisões, na razão. Porque essa emoção nos leva a fazer algumas escolhas não interessantes. Além disso, tomamos decisões tolas, como falado aqui. E como que eu sei que algo é tolo? Porque tem uma parte até em Provérbios que fala, né? De que adianta dinheiro na mão do tolo se ele não quer adquirir sabedoria. Quando eu fecho os ouvidos para orientações, estou sendo tolo. Quando eu tenho a tendência de me precipitar, ou seja, eu ajo sem pensar, sem refletir. Quando eu repito o mesmo comportamento que eu já repeti e que eu sei que não vai funcionar. E estou alheio às punições, então eu tenho que ficar muito de olho, muito atento. E também, quando estou sendo tolo, quando eu confio só no próprio coração. Lembra que eu falei das emoções? Eu preciso observar essas emoções, entender mais a fundo. E muitas vezes eu vou estar, por essas atitudes, destruindo o próprio lar. Então a gente precisa ficar de olho. E como que eu faço para adquirir essa sabedoria? Quais foram as estratégias que Salomão utilizou para construir esse alicerce? Primeiro, temos que buscar como se ela fosse um tesouro escondido. Tenho que ouvir, ou seja, eu tenho que estar com o espírito de aprendiz, sempre e sempre. Ou seja, busque conselhos, busque aqueles que saibam mais do que nós mesmos. Tem pessoas com conhecimentos diversos e nós precisamos sim estar abertos a isso. Estudar, ele traz aqui o livro de Provérbios. Vocês chegaram já a ler ao longo dessa jornada? Tem muitas informações e ele ainda fala aqui, ó, que o livro trouxe apenas 1/5 do que tem lá em livro de Provérbios. Esse livro ele traz muita sabedoria. Olhem a Bíblia não apenas como um cunho religioso. Olhem a Bíblia como um livro, como um outro livro, que tem muita sabedoria, que a gente pode aprender e, por que não, praticar e ver essa sabedoria se manifestando. Tenho que saber também receber, tenho que saber colocar esses preceitos da sabedoria à frente desses pensamentos, à frente da minha visão. Ou seja, eu tenho que olhar mais longe, eu tenho que olhar não só o agora. Então, ele traz até aqui no final como colocar esses preceitos em ação. Então, resumindo, o que eu quero trazer para vocês? Esse livro, dividido em 15 capítulos, condensou e trouxe bons ensinamentos,
principalmente extraído do livro de Provérbios, então é interessante que as pessoas leiam o livro de Provérbios para que elas possam entender, praticar. Aí uma das orientações, inclusive, é ler um capítulo por dia. Só que não é só ler. Pega papel, caneta, entende como que funciona, o que está trazendo de mensagem para que a gente possa absorver. Então, a gente viu ao longo desses 15 capítulos muitas informações, muitas orientações que a gente pode e deve colocar em prática. Espero que para vocês esse livro possa de alguma forma ter auxiliado, ter ajudado. E nós já vamos ter aí o segundo livro deste projeto, que a gente vai dar continuidade. Vou deixar aqui uma caixinha de sugestão, na verdade duas. Uma com os livros que eu separei que seriam interessantes para a gente dar continuidade. E o outro para o formato. Se a gente faz um formato por capítulo ou se a gente faz um formato mais geralzão por tema. Vamos extrair alguns temas que aquele livro traz, de preferência trazendo talvez algumas informações de como colocar em prática. Então, é esse caminho que eu tenho pensado para a gente estruturar a continuidade deste projeto, perfeito? Agradeço a participação, espero ter auxiliado para que vocês possam se inspirar a ler mais, a entender, a aprender e ampliar a sabedoria, que ela vai além do aspecto financeiro, ela é para a vida como um todo, e que vocês possam aproveitar e colocar em prática esses conhecimentos, perfeito? Vejo vocês no próximo livro e a gente vai escolher, a gente vai ver os novos caminhos e que a gente possa aprender com cada um deles, perfeito? Beijos para vocês e até o próximo livro. Tchau, tchau!